Bem, Nós vamos mostrar aqui um levantamento que nós aqui do Money fizemos, porque estamos sem boletim Focus, que traz a média do mercado. A última publicação do Focus está bastante defasada, com expectativa para o IPCA deste ano ainda na casa dos 7%. Nós trouxemos aqui Itaú, Bradesco, que são dois dos grandes bancos do Brasil, se aproximando 8,5%, 7,5%. O BNP Paribas, banco francês, o primeiro a falar de uma inflação de 2 dígitos este ano. A Asa Investimentos, o Banco Original e a MB Associados, rondando os 9%, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A mesma coisa aconteceu com a expectativa para a inflação de 2023, subindo, em alguns casos, no caso do BNP Paribas, chegando perto de 5%, já passa do teto permitido pelo sistema de metas para a inflação, ou seja, vamos ter mais um ano sem cumprimento da meta. Esse é o grande risco que essas expectativas estão mostrando para o ano que vem, Priscila. E já é importante falar de 2023, porque a ação do Banco Central nos juros agora já tem efeito apenas no ano que vem. Para esse ano não segura mais. Já está dado que a meta não vai ser atingida, já, enfim, está até quase chegando aí, quando a gente está vendo, no dobro do teto, né, da meta para esse ano. Chama atenção esse dado do BNP, né, 10% de inflação. O pessoal estava revisando ali para perto de 8%, por aí. Começou o ano com previsão de 5% de inflação, já está chegando perto de 10%. E a gente vai ver também as previsões para o PIB. Thaís também pegou ali todas as previsões dela, fez um compilado aqui de algumas das principais. Então, previsão para o PIB nesse ano estão subindo. Então, a gente começou o ano com previsões ali perto de 0,5%, mas aí as casas todas foram revisando as suas previsões conforme alguns dados, inclusive comércio, vieram surpreendendo positivamente, serviços. Então, esses dados eles foram impulsionando essas projeções. O que os economistas dizem é que a reabertura da economia ainda está surtindo efeitos, a economia ainda está crescendo frente a uma base fraca do ano passado e, com isso, tem essa leve recuperação para esse ano. E para o ano que vem, que é o grande problema, porque aí é quando os juros, esse aumento muito forte de juros, vai fazer mais efeito. Então, a gente até trouxe aqui no Money anteriormente um estudo do Gabriel Barros lá da Rio Asset mostrando que o efeito total dessa alta muito forte de juros que a gente está vendo vai ser sentido mesmo a partir do fim do segundo semestre, começo de 2023. E é aí que a gente vê os juros mesmo esfriando a economia e trazendo a revisão para o ano que vem foi para baixo, né? Enquanto Exatamente. A revisão para esse ano foi para cima, a revisão para o ano que vem foi para baixo, já com uma expectativa abaixo de 1%. Nós vamos voltar a conversar com o nosso especialista, Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, nós trouxemos aqui, inclusive, a previsão de vocês e eu queria te ouvir um pouco sobre essa dinâmica, né, de um país que tem estímulos numa ponta, FGTS, 13º adiantado, Auxílio Brasil maior e um desestímulo na outra, que é a inflação muito alta. Como é que o Brasil vai sair desse paradoxo? Pois é, Thaís, a gente está numa situação de curto prazo bastante ruim, não é de hoje, né? A gente saiu da recessão de 2015 e 2016, a gente não conseguiu encontrar o rumo do crescimento. A gente fez algumas reformas importantes de lá para cá, algumas de fôlego, como foi o caso da Previdência, mas a gente não está dando condições estruturais de crescimento para a economia brasileira. Olhando para frente, né, o desafio que a gente tem maior hoje, certamente é a inflação. Essa inflação, com 2 anos seguidos, muito próximo de 10%, trazendo dificuldades para o ano que vem, fazendo com que o Banco Central tenha que subir juros como está subindo agora, de um lado, traz essa perspectiva de crescimento baixo que vai ficar com a gente por mais 2 anos. E, por outro, a gente precisa ainda solucionar de uma forma estrutural também a questão fiscal. Hoje, a discussão toda que se tem não é de solucionar a questão fiscal, é de desmontar a regra do teto, por exemplo, né? Em vez de aperfeiçoar, a gente está falando de desmontar o pouco que a gente criou aí de forma importante nos últimos anos. Então, enquanto a gente não tiver o mínimo que a gente tem, que a gente precisa na política macroeconômica de estabilidade, política monetária e política fiscal, não dá nem para começar a conversa. Então, a gente precisa dar uns passos atrás. A gente precisa voltar a discutir essas questões básicas, a arrumar a casa nesse sentido e aí continuar trabalhando para a gente fazer reformas microeconômicas que são relevantes. Eu considero, olhando para frente, a mais importante que a gente poderia fazer, para aí sim, Thaís, olhando para frente, conseguir gerar um crescimento de longo prazo, é a reforma tributária. Ela tem condição de aumentar a produtividade, aumentar o crescimento, é uma reforma que eu acho que já está madura para a gente avançar em discussão no Congresso. Se a gente não for por esse caminho e não fazer as mudanças que a gente precisa na política monetária e na política fiscal, a gente vai ficar crescendo isso, 0,5%, 1%, e vai comemorar.
O que é interessante de ver 2022 é que a gente está comemorando o crescimento entre 0,5% e 1%, o que é algo inacreditável, digamos assim, né? A gente precisa sair desse número que a gente está tendo e passar a voltar a crescer 2%, 3%, que a gente tem condição de fazer isso. O mundo vai crescer mais de 3% e o Brasil achando o máximo crescer 1%, né? Nós temos que largar dessa mediocridade aí de achar que crescer 1% é muito, né? É melhor do que não crescer nada. Esse foi Sérgio Vale, o nosso economista CNN. Obrigada, meu caro. Boa semana para você. Obrigado, Priscila, Thaís. Até a próxima.